Tá, eu me apresento. Como é que Você se já tá apresenta. valendo, né. Eu me apresento? Você se apresenta. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa noite para quem é de boa noite aí no Brasil. Estamos começando aqui mais uma live. Dessa vez eu trouxe aqui o meu amigo Renato Penelope. Ele pode se apresentar um Nossa, pouco aí para vocês, para explicar um pouco da história dele aí em Wuhan, falar um pouco aí sobre a vida dele. Então, uma boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a todo mundo que está nos vendo aqui nessa live. E Renato, tudo bem com você? Como é que você está? fala Wagner, muito bom falar com você, é bom ter essa oportunidade também de compartilhar um pouco do nosso aprendizado em Wuhan. Para quem não me conhece, meu nome é José Renato, ali lê Penelope, não é Penélope, hein. Então, lê Penelope, e eu moro em Wuhan já há 10 anos, né. Vim para Wuhan em 2010 para fazer um mestrado, sou advogado no Brasil. E venho para aprender um pouco sobre a China, o quanto pude, né. Eu fiz o mestrado na área de administração pública e acabei emendando um doutorado, e aí a vida foi passando, os negócios foram acontecendo e a vida foi se construindo em Wuhan. E ao longo desses 10 anos eu pude acumular um pouco da história de Wuhan, e aí eu acho que um pouco do que eu posso compartilhar aqui com vocês hoje, e até agradeço pela oportunidade aí, Wagner, de poder registrar um pouco disso. Legal, Renato. Por que Wuhan? Como é que você foi parar em Wuhan? Por que você Bem, decidiu eu acho Wuhan? Tem Pequim, tem Shanghai, Wuhan, por que Wuhan? exato, eu já começa bem a pergunta. Eu acho assim, quando você pensa em China, todo mundo tem essa visão assim, quantas cidades você consegue falar nomes na China, né? Você pergunta pra uma pessoa que conhece pouco de China, ele vai falar Beijing, talvez Hong Kong e Shanghai. Ele não vai conseguir falar mais palavras ou mais cidades do que essas. Então eu comecei a procurar assim, onde eu posso ir para conhecer a China que poucos conhecem, a China funda, a China raiz, a China da gema. E conversando com uma colega que era pesquisadora de China, ela falou: "Olha, cara, tem um lugar na China que ali é para quem realmente aguenta a China". E eu falei: "Onde é que é esse lugar?". E ela me apontou no mapa, era o centro da China. Então, Wuhan acabou sendo um lugar que eu escolhi para poder conhecer mais a fundo. E ao longo do que eu posso explicar do que foi a minha experiência por lá, eu consigo mostrar o porquê que aquilo foi uma boa escolha para conseguir entender o que é a China que poucos conhecem, sabe. Entendi. Você foi mais para essa cidade por uma influência de sua amiga. Hum, não, não foi bem isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é assim, a cidade de Wuhan, ela sempre teve um histórico de referência na China. Ele é o ponto de intersecção entre norte, sul, leste e oeste, é o centro de tudo. Então, não é de hoje que o trem rato desce de Beijing até Guangzhou, ou que você vai de Sichuan a Shanghai, você tem que passar por Wuhan. Sempre foi assim na história. E entendendo um pouco do contexto histórico do desenvolvimento da China, você começa a ver a importância de Wuhan. Por exemplo, quando você fala das civilizações do período do bronze, ali, 3.500 anos, aquelas primeiras civilizações ali que você vai comentar que aquela Early Gan que fica ali no vale do Rio Amarelo, mais próximo à região de Shandong, mas era mais centralizada ali onde é Zhengzhou, né, que é Luoyang, aquela região. A civilização que tinha ali, ela se estendia até o Yangtze. Ela tinha um posto avançado onde fica Huangpi, atrás ali do aeroporto de Wuhan. Ali está o maior sítio arqueológico daquele período. Porque nessa região tinha uma concentração muito grande de cobre, então eles desenvolveram ali um posto avançado para proteger a produção de cobre. Então, quando você fala em vestígios daquele período, a gente está falando de 3.500 anos atrás, Wuhan é onde tem a maior concentração. Aí você vai ter até, desse período ainda, você vai ter algumas riquezas, que é esse lugar em específico em Huangpi chama Panlongchang, que seria como se fosse uma cidade dependente dessa Early Gan, que era a civilização em si. E o que que eles deixaram para trás? Eles deixaram para trás escrita, eles deixaram para trás, a própria questão do bronze, os materiais de bronze, grandes cilindros, grandes vasos, tambores, instrumentos bem avançado. Então era uma civilização já muito avançada, muito organizada. Para o sul de Wuhan, você já encontra até outras civilizações, que seriam o que eles chamam de proto-porcelana, né, que
já, já tinham uma escrita, não é aquela escrita que a gente que fala que são as primeiras escritas da China no osso da tartaruga, né? Não é aquilo ainda, é um outro tipo de escrita. Então, assim, tudo acaba passando por Wuhan. Tudo que desenvolve dentro da China acaba se encostando em Wuhan. Outro exemplo que eu acho que é interessante, nessa região mesmo, fica até no Museu de Hubei, tem uma espada chamada Goujian, que é uma espada que ela tem 2.400 anos. Quando encontraram, ela ainda tinha o corte e ela está em perfeito estado. A combinação de metal nessa espada é uma combinação que ainda era desconhecida, não se sabe explicar muito sobre ela, que é uma raridade, é uma espada especial. Ela está datada ali também há 2.400 anos, mais ou menos. Eu não vou precisar a data aqui, que eu não vou saber número assim de cabeça. Mas é um símbolo desse período, da excelência desse período, né? E dessa civilização também que ficava ali perto de Wuhan. Essa já é uma civilização um pouco mais tarde, né? Que também deixou alguns sinos, que são sinos na forma tradicional como nós conhecemos e também naquele símbolo no formato de L, que o Museu de Roubaix também preserva. Tem até algumas demonstrações que eles fazem em alguns dias específicos, em Moshan, também naquele museu que tem no lago, também faz algumas apresentações. Esses sinos também são vestígios de uma civilização que também passava ao redor de Wuhan, que era a civilização Chu. Na verdade, também era uma cidade dependente da civilização Chu, que ficava em Wuhan, também, e deixar... Foi até interessante, porque acharam essa tumba num processo muito... Eles foram, depois da Revolução, já, eu acho que ali em torno de 1958, eles foram limpar um lago e acharam no fundo do lago uma tumba. E essa tumba ela estava guardada de um jeito que o ar não entrava, então estava tudo preservado. Tudo muito bem preservado. E ficou, tá guardada. É uma outra herança fantástica desse período. E é um período antes do período dos três reinados, que a gente chama, né? Que já é pós-Han. Então, nesse período dos três reinados, você tem vários reinados lutando pelo domínio da China, de novo, né? E tinha esse reinado mais forte no norte, que era controlado por um líder chamado Cao Cao. Eu não sei se você já leu aquele livrinho, tem os 4 grandes romances da China, né? Que é o Shui Huduan, o Sanguo, aí tem ali Youji e Rolomon. Os que eu mais gosto são os do período de conflito, que é o da dinastia Sung, que é esse Shui Huduan e esse Sanguo. O Sanguo, ele é interessante porque é desse período dos três reinados, os grandes conflitos, das grandes guerras, que nasce o Sun Tzu, né, que é aquela arte da guerra. E o Han, Renato, eu sim, tenho uma questão para perguntar para você. claro, Você já mano. sabia dessa questão da história de Wuhan antes de ir para Wuhan, ou você começou a descobrir essa história de Wuhan quando você chegou em Wuhan, quando você começou a se encantar pela cidade, começou a pesquisar sobre a história? Claro, vamos botar o pé no chão. De Só para eu fato, tentar grande entender, porque você parte. estava falando sobre a É, história do Wuhan, eu fiquei, caramba, como é que esse cara sabe tudo disso? Ele já sabia disso antes não, de ir para o que eu Wuhan, ou ele já sabia. aprendeu disso em Wuhan? Bom que você botou esse pingo no i também. Assim, eu não sabia todos os detalhes. Não foi assim, nossa, eu vou para lá porque tem essa dinastia Chu, tem o período dos três. Não, realmente, muito disso eu não sabia. Fui aprender ao emergir em Wuhan. Mas o que me foi passado é que Wuhan era o centro de toda a história da China. Porque tudo o que aconteceu em vários períodos acaba encostando no que representa o Han. O Han é o centro geográfico da China. Você está na margem do Yangtze, terceiro maior rio do mundo, certo? Sim. Você está no final da primeira planície da geografia, depois vem as montanhas, aí vai chegar as grandes montanhas no oeste, né? O plano de desenvolvimento da China, por exemplo, agora está vindo, ele vem as cidades nível 1, que são todas da costa, que desenvolveram, agora estão desenvolvendo as regiões centrais, o Han representa isso, porque é o que vai conectar o desenvolvimento para o oeste, onde está a parte mais pobre, entendeu? Então, se você observa um pouco da geografia da China, você entende a importância de Wuhan. E aí, quando você vai vivendo em Wuhan, que você vai conhecendo a história, que você vai conhecendo, aprendendo, você começa a entender como tudo isso fecha, tudo isso faz sentido. Então é o que eu estava te falando. Eu fui porque me indicaram aquele lugar como a gema da China, né? O chinês da raiz está ali.
Ali você encontra chinês de todo canto. Você vai encontrar o Xinjiang pra caramba. Você vai encontrar Tujiazú, Kajiaran. Você vai encontrar o Manchu. Você vai encontrar todo mundo ali. Tá todo mundo fluindo, tá todo mundo circulando. Se você tem que procurar um emprego em Shanghai, você vai ter que passar por Wuhan. Venha você Sim. de Gansu, venha você de Yunnan, entendeu? Você vai ter que passar por Wuhan. Então, Wuhan acaba sendo um entreposto, um ponto de circulação histórico. E por ali passou a história da China. Isso que foi interessante. Aprender a história da China não ficou fácil, mas ficou mais assim ilustrativo vivendo em Wuhan. E isso que foi me indicado. Olha, vai para Wuhan, porque dali você vai conseguir ter mais visão. Só que a ideia não era ficar tanto tempo. Aí você confessa, a minha ideia não era ficar 10 anos, uma década em Wuhan. A minha ideia era ir ficar 2 anos, fazer o mestrado, aprender e tocar a vida. Mas aquele lugar tem um poder, tem uma aura especial Tem um que imã não ali, tem né? Tem um dúvida. imã. Ué. A As pessoas vão esplêndida chegando, Wuhan, vão né? ficando. Sim, você encosta, você fica, entendeu? O Han não é para amadores mesmo, não. Ali você bate, você vai aprendendo muito rápido, você vai ganhando uma dinâmica de vida. Por exemplo, para conhecer a China, não adianta você ficar isolado numa cidade. Lógico que ficar numa cidade te favorece muito, porque toda cidade tem muita riqueza cultural na China. Mas poder circular diferentes regiões te dá a compreensão da diferença cultural que tem de cidade para cidade. As 8 cozinhas da China, por exemplo, ou a questão dos dialetos. Tudo isso te dá mais clareza a partir do momento que você consegue viajar um pouco. E estando em Wuhan, fica fácil para qualquer parte da China, porque você está meio caminho para o oeste, meio caminho para leste, você está meio caminho para o norte, meio caminho para o sul. Então ali você está 4 horas de trem rápido para qualquer lado da China, entendeu? Sim. Então isso foi um benefício muito grande que me venderam, eu comprei e não larguei, entendeu? Gostou, então. Então você não teve nenhuma dificuldade de se acostumar, em se acomodar em Wuhan. Foi uma transição tranquila. Olha, houve períodos que foi complicado. Não, no começo foi tudo. É o que a gente fala, dos 3 primeiros anos é um mar de rosas, né? Tipo, é a lua de mel. Você vai para o RAM, principalmente, é tudo muita descoberta. Urgamien, aí Rubuxian, Jianghanlu, você começa a conhecer a cidade assim, Tanhualin, você vai ver o Donghu. Então, tudo começa a te envolver muito a cidade. A cidade tem muita coisa para ver. Os museus em si são muito ricos. E, mas chega uma hora que satura, né? Tem uma hora que vira a sua casa, vira o quintal, né? Então você fica meio que mal acostumado. E aí, nesse momento, o Hunt favorece novamente com a facilidade de viajar, sabe? Por exemplo, o Danshan, que é uma montanha histórica da tradição taoísta, a montanha tá ali, 4, 5 horas de trem, você tá dentro da província de... Agora ainda tem o trem rápido, tá com 2 horas, 1 hora e meia para chegar lá. Então, não, você acaba indo com frequência para um lugar que é simbólico, histórico, magnífico. Então a riqueza do lugar é muito grande. É muito favorável a. Assim, eu tive um problema com a China que, assim, nos primeiros anos era tanta coisa para aprender que eu nem percebi o tempo passar. Depois que o tempo passou, eu fiquei acostumado, viciado em aprender. Então, sair dali é sempre entediante. Ou você acaba indo para uma situação que você vai aprender tanto quanto, sabe? Então, porque o idioma mesmo, a questão do idioma é uma coisa que está sempre te distraindo, está sempre te estimulando a aprender palavras novas, dialetos novos, ou hábitos, ou comida, sabe? Tudo muda muito. Então, acho que isso que o Han favoreceu muito. Entendi. E quando você chegou em Wuhan, passou esses primeiros anos, o que você viu de diferença desses primeiros anos que você chegou em Wuhan até hoje, mais ou menos? Hum, foi muito Teve uma claro grande mudança ou o boom do a cidade continua desenvolvimento. constante? Não, o boom do desenvolvimento. O desenvolvimento de Wuhan foi drasticamente alterado, sabe? A cidade que eu cheguei não é a cidade que eu saí, sabe? Dia 23 de janeiro, quando eu saí de Wuhan naquele voo, é uma cidade totalmente diferente de quando eu cheguei em Wuhan em agosto de 2010, sabe? Tipo, outra cidade, outra cidade. A estação de trem mudou.
No tempo que eu cheguei não tinha metrô. Você tinha a linha 1, que eram 10 estações, que não era nem metrô, não era subterrâneo, era um trem de superfície. E hoje são 228, eu acho, estações de trem, de estações de metrô. Então são 9 linhas de metrô, sabe? E deu um boom. Foi assim, os 2 primeiros anos era só a linha azul lá em Hanko. Aí em 2012 fez a abertura da linha 2, que é a linha rosa, né, que corta a cidade, que é a linha principal, que liga do aeroporto até Guanggu. E depois disso era tipo, a cada 6 meses saía um lote, né? 10 estações, pum, 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 pum. Em 7 anos, até os Jogos Olímpicos Militares, a cidade armou toda a estrutura, né? A estação mesmo de Guanggu, eu acompanhei anos ali de construção. Era até incrível que você ia no espaço da construção, bem no centro ficava uma imagem do Mao Tse Tung, que era do tamanho de uma cama de casal, sabe? De pé, bem na porta de saída assim, dos trabalhadores. Então, os trabalhadores, todo dia, quando iam embora, eles iam embora assim, de frente com a imagem gigante do Mao Tse Tung, sabe? E essas Mao, mudanças em Wuhan, você tem visto também a atuação do governo, a atuação política para essas mudanças, de trazer investimento? Quais ações assim, que você conseguiu ver que você disse, caramba, isso além do metrô, que você está falando da estrutura em si, você acha que teve também um avanço político de mudanças na cidade? sim, muito claro. Por exemplo, o Wuhan sempre foi um ponto de investimento francês, né? Você vai lá no começo, durante o século XVIII, século XIX, o Wuhan era o quarto porto da China, competindo lá com a costa, com Shanghai, com Hong Kong. O Wuhan era um dos centros, porque era de onde você distribuía, era o grande ponto de acesso ao mercado consumidor e a linha de produção do oeste e do centro da China com o mar. Então era por Wuhan que você fazia essa conexão. Então a França tinha sua concessão em Hankou, os ingleses tinham sua concessão em Hankou também, o japonês, o italiano, tem uma igreja bonita ali na Shanghai-Lu, até paralela a Jianhanlu em Hankou, que é uma igreja de 1850. Então, assim, você tem uma história construída com base nesse desenvolvimento, que já vem de longa data em Wuhan. Então, só que isso acabou se transformando com o processo de industrialização. Hainan acaba concentrando grande parte das indústrias, e ali são 37% do investimento francês. Na China, fica em Wuhan, no distrito de Hainan, entendeu? Então, assim, é muito pesado o investimento de francês. Daí eu começo a entender isso quando no meu primeiro ano de mestrado eu vejo um projeto, eu sou convidado para participar de um projeto europeu de transferência de tecnologia de energias renováveis, e chama iCare, Institute for Clean and Renewable Energy, China and Europe. Então era a Europa transferindo para a China. Então tinham 3 centros, um ficava em Shanghai, um em Beijing e um em Wuhan. Em Wuhan era totalmente a parte de engenharia, de transferência de tecnologia. Em Beijing era a parte jurídica, era só a parte de legislação, de legalidade desse processo. E Shanghai era a parte de business, era tudo ligado a como fazer o business, esse processo de transição energética. E esse projeto ainda hoje funciona. Eu lembro que quando eu cheguei, estava começando, estava vindo os professores, ajudei muito nesse processo do primeiro ano e meio, e construíram. Hoje em Wuhan tem um prédio que ele é 100% autossustentável, ele é no formato de uma flor, uma coisa linda, um arquiteto até... Ele é holandês, a gente chegou a ter umas reuniões com ele, fomos conhecer a estrutura, porque o projeto era para ser todo sediado lá dentro, levou alguns anos até ficar pronto. E isso deixou uma marca na cidade, deixou uma influência muito forte, né? O Han, já desde o 8º plano quinquenal, ele vem adotando essas políticas de desenvolvimento tecnológico, de inovação tecnológica. Por isso que tem Guanggu, né? Guanggu é o centro de Optical Valley, é o centro de desenvolvimento de tecnologia. A última década, por exemplo, tem 2 grandes empresas privadas espaciais em Wuhan também que estão, sabe, a todo vapor. Então, vai ficando claro que o desenvolvimento de Wuhan está acontecendo, vai ficando claro que o desenvolvimento de Wuhan
sabe, é real, é concreto, porque você está vivenciando. Foi como eu te falei, quando eu cheguei não tinha metrô, hoje tem metrô. Quando eu cheguei, muito dos tinha muita, como fala, mercado de rua, tipo mercado noturno. Hoje você quase não acha os mercados noturnos, eles são mais localizados em algumas ruas antigas. Os prédios mesmo foram totalmente demolidos. O Guangu, quando eu cheguei, o Guangu era para ser o maior shopping do mundo, mas ele era 700 metros só. Hoje são 2,5 km de shopping, entendeu? Então, assim, é insano. Você está vivenciando a economia crescer, acontecer, e isso tudo planejado. Você vai lá no Citizens Hall, tem lá a maquete de Wuhan para 2045, entendeu? Então, Sim, sim. é tudo pautado, é tudo organizado, é tudo... Tem um processo que é bem interessante que eu gosto de ilustrar, que é o Wuhan, assim. Quando eu cheguei em Wuhan, tinham 2 bares famosos para estrangeiro. Um era o Vox e o outro é o Wuhan Prison. O Prison era mais assim o gueto dos punks, o pessoal assim mais underground, o pessoal mais ligado ao movimento social na China, uma coisa assim bem política, organizada, mas sabe, quieta, calada. O Vox era mais assim o cenário alternativo de música. Hoje na China, se você vai tocar, se você é do cenário alternativo de música, você tem que tocar no Vox pelo menos uma vez na vida, sabe? Senão você não teve na China tocando no cenário alternativo. É uma referência para quem está em Beijing, é uma referência para quem está em Shanghai, é uma referência para quem está em Guangzhou, sabe? E o Prison acabou virando uma referência pro cenário punk, sabe? Underground também. Então, ali de Wuhan, tem 2 bandas que são referências assim, monstruosas. O AVO Cubo, que é desse cenário underground de música, sabe, alternativa, e o SMZB, que é o Shimi Ji Bin, que é o punk rock, que é o Way, né? O Way que hoje tá morando em Portugal até. É até engraçado isso. Nossa. Mas então, assim, tem esse cenário de música e de juventude muito vivo. Tem até recentemente eu conheci um camarada, um cara muito gente boa, Alê. Ele é baterista numa banda também desse cenário punk. Ele tem uma classificação diferente, eu fico devendo essa, eu vou até pedir desculpa por essa minha falha. Chama Dirty Finger. Eles passaram por um conflito grande com o governo por postura da banda. A banda tem uma postura social que entra em conflito com os interesses do governo. Assim como o SMZB também, é uma outra banda que acaba entrando em conflito por causa do discurso. Mas existe, vive, ele acontece dentro do cenário da questão social da China. Mesmo em alguns momentos históricos, o Han sempre foi um cenário assim de estudante forte, né? Você pega, por exemplo, a Huacan. A Huacan é uma universidade que foi fundada pós-revolução, né? Após o fim da Guerra Civil, ali em 1953. Foi um dos primeiros centros educacionais ali do centro da China, com foco na produção de tecnologia, principalmente na área hídrica, para poder ajudar a controlar essas enchentes de Wuhan, que são históricas e famosas, né? E o Mao Tse Tung, ele bate o pé, a gente precisa ter alguns centros de formação tecnológica ali no centro da China. E isso começa a concentrar muito estudante em Wuhan. E então, por um longo período histórico, Wuhan foi um espaço de movimentação e de concentração de estudante. Então, em 89, teve manifestação de estudante que fechou a ponte número 1, que atravessa o trem. Teve alguns funcionários também da estação acabaram apoiando o movimento. Teve um movimento também contra os franceses, né? Quando teve uma crise em 2008 com o governo francês e o governo chinês, os estudantes foram para a rua, tomaram as ruas, sabe, protestaram. Quando teve um conflito, eu acho que foi 2011, 2012, com os japoneses também, os estudantes foram para a rua. Então é muito comum ter protesto em Wuhan, ter manifestação de estudantes em Wuhan. Sempre foi um espaço muito vivo, muito... Não por menos, vamos lá, né? Já que a gente estava falando de rebelião, de luta, não por menos, o fim da última dinastia, ele acontece em Wuhan. E não por liderança dirigente, mas por movimento de base. Uma associação literária e uma associação progressista, né? Então você tinha várias já lutas sociais pelo país, pelos republicanos, o Comitã já estava a todo vapor, fazendo aquela luta contra os senhores feudais do sul para o norte, aquela grande marcha para o norte que eles fazem. E nesse momento, o Sun Yat-sen era o chefe, a cabeça da coisa, o grande
pensador desse movimento, está nos Estados Unidos buscando ajuda, buscando recurso, e em Wuhan está acontecendo espontaneamente um movimento de luta popular para derrubar a última dinastia. Tanto que quando ele fica sabendo, eu acho que leva 2 dias para o Sun Yat-sen ficar sabendo disso, lá nos Estados Unidos viu um telegrama, ele corre para voar de volta para a China. Porque a coisa estava fluindo, o movimento estava acontecendo. Então a república estava sendo proclamada, tanto que a primeira capital republicana da China é Wuhan. E isso depois de vários processos que fracassaram. Várias cidades tentaram antes, não deu certo, e num processo que espontâneo, Wuhan acaba sendo pioneiro. E disso começa a Revolução de Xinhai, que é o nome do ano que eles dão, né? E Xinhai esparrama e começa a virar um grande movimento pelo país, e dali começa a cair a última dinastia, por Wuhan. Tanto que tem ali do lado do Han Halo tem um prédio bonito, um museu em homenagem a essa revolução, tem o prédio original, onde aconteceram as reuniões, onde foi feita a eleição. Outro movimento também importante, quando começa a Guerra Civil, em 27, dentro do Kuomintang tinha um setor de esquerda, que alugava mais com o Partido Comunista já. E o Chiang Kai-shek, ele manda matar grande parte dos comunistas que estão em Xangai. Com esse assassinato, é praticamente declarada a guerra civil na China. Os comunistas se movimentam para Wuhan. Em Wuhan, faz a eleição para o primeiro secretário em Wuhan, e dali começa a guerra civil novamente. Novamente não, a guerra civil realmente começa, né? Então, assim, o Wuhan sempre foi um centro de disputa. Por quê? Porque é o centro de logística. Mesmo ali, ó, você volta um pouco mais na história, você pega o período da humilhação, né? Os 100 anos de humilhação da China. Você pega quando as 8 nações dividiram a China, os franceses e os belgas construíram o trem que vinha de Beijing até Hankou, e os britânicos, a JP Morgan, construiu de Wuhan até Guangzhou. A travessia do trem pelo rio era feita por balsa. Então o trem... e também tinha a linha que vinha de Sichuan até Hankou. Aí a travessia vinha de balsa até... Então eles atravessavam carro por carro de balsa pelo rio, isso até 53. Em 53, Mao Tse-tung, o primeiro plano quinquenal, estabelece isso. Tinham 156 projetos em parceria com os russos, que eram cruciais para desenvolver a industrialização chinesa. 2 deles estão em Wuhan, que um é a ponte número 1, que faz essa travessia do trem, e o projeto número 2, que é o GAN, aquela grande indústria de aço e ferro que tem em Wuhan. Essa indústria, ela tem uma proporção tão monstruosa dentro de Wuhan, que a Vila dos Trabalhadores ali tem até dialeto próprio. Eles chamam de Wuganhua. Ela está lá até hoje, ainda existe esse dialeto, está vivo lá, porque trouxeram gente do país inteiro para aquele lugar, para morar naquele vilarejo e tocar a indústria, porque é crucial ter a siderurgia a todo vapor para poder fazer as construções que se seguiriam. Então, de Wuhan começa a ferventar esse processo de desenvolvimento, que hoje a gente está vendo em Wuhan. Quando você vê esse monte de metrô saindo, quando você vê o primeiro trem-bala era Wuhan, Guangzhou, depois Wuhan, Shanghai, depois se estendeu para o norte e conectou a linha para os 4 cantos. Então, assim, o Wuhan sempre teve esse processo de logística, né? De distribuição. Muito interessante, Renato. Falando demais, né? Não, é que é muito interessante, eu tô tendo uma aula, eu tô já, tipo, senta aqui e começa a aula, já tô pegando um caderno aqui para anotar, porque é muita coisa, é uma história incrível, com vários dados, você tá mostrando a questão industrial, você está mostrando as questões das revoltas, você está mostrando a questão cultural, você falou de movimento punk, você falou de uma manifestação de estudantes, você falou de siderúrgica. Nossa, você deu um panorama em vários aspectos econômicos, políticos, cultural de Wuhan que é uma aula inteira, é assim, extremamente incrível. E só para poder...
Sim, volta. Então, Vamos lá. para poder entender fazendo uma linha histórica, né, de tudo isso que você está falando, toda essa construção, toda essa organização da cidade. Pelo que eu vi quando eu cheguei em Wuhan, tem partes, né? Tem o chão, o Ko, né? Sim, Ela é formada mais ou menos por 3 cidades, praticamente, né? isso. Uma aglomeração. Mais ou Como é menos. que foi assim? Vamos tentar fazer uma linha histórica. Na Vamos. dinastia X, começou ali por conta do Rio, depois ela foi crescendo até chegar na Revolução, da Revolução o desenvolvimento tecnológico, até chegar no ranking que a gente vê hoje, que tem Vamos lá. essa participação francesa, como você falou, esse desenvolvimento tecnológico no centro da cidade, por exemplo, os táxis, né, a maioria dos carros dos táxis em Wuhan é da Citroën, né? Isso. Eu queria entender, vamos tentar fazer uma linha Por histórica conta da disso aí. indústria francesa. Surgimento de Wuhan, Tá certo. movimentos dentro da história antiga, depois, sei lá, batalha com os japoneses, Certo. até onde a gente está hoje. Ó, um momento importante da história de Wuhan que não pode esquecer é, como eu estava falando, no período dos 3 reinados, Wuhan teve uma batalha crucial que definiu, que acabou servindo de estrutura para os 3 reinados se formarem. Que era que eu estava te falando, que o Império Grande do Norte, o Cao Cao, ele acaba tendo uma batalha importante ali em Wuhan, que chama a Batalha do Penhasco Vermelho. Não sei se você já ouviu falar disso. Tem um filme em inglês que chama de Red Cliff, The Battle of Red Cliff. Should be. Não sei, posso, Fica em já vou Hainan. anotar aqui para assistir já. Não, essa você tem que saber, porque essa é a batalha das grandes batalhas. Essa é a batalha que marcou a história da China. Entendeu? Essa é a maior de todas. Essa é a batalha que eleva o Zhuge Liang, que é o grande taoísta, o grande estrategista da história chinesa, justamente. E aí, e também põe o Li Bai, o Gong Yu e eu sempre esqueço o nome do terceiro cabeça quente lá do trio Virato ali, que luta nessa batalha. E eles enfrentam. O Cao Cao tinha um grande número de barcos, eles não tinham chance de vencer nessa batalha de Tibi. Aí o Zhuge Liang pensa na questão do clima, de como fazer uma estratégia de batalha. E ele usa toda uma questão, um arcabouço cultural que você lendo a história, você entendendo esse contexto, você aprende muito do que é a cultura chinesa. Então, esse é um livro, essa é uma batalha assim, crucial para entender e acontece em Wuhan, entendeu? Por quê? Porque é um porto importante. Quem controla o porto de Wuhan, que ali tem aquele rio que desce, que é o Han, o Han. Esse Han é do povo Han, certo? Sim. Então, você tem Hankou e Haiyan. Haiyan, a primeira parte, Han, é o mesmo Han do Hankou. Então, Wuhan. U vem de Wuchan, de base, de militar, de luta, entendeu? Então, pegou a primeira parte da palavra Wuchan, que é ali o sul, que é o lado do rio Sul, para as duas partes norte, que são divididas pelo rio Han, que é Hankou e Haiyan. Entendeu? Por isso a palavra Wuhan. A cidade de Wuhan só veio a ser conhecida como Wuhan eu acho que é 1º de janeiro, eu não tenho certeza agora, mas de 1927. Quando vem essa luta pela democracia em Wuhan, que os republicanos se estabelecem ali, eles batem o pé e falam, daqui em diante vamos chamar esse lugar de Wuhan, entendeu? E até o ataque sai de Guambutun, ali sabe, a cidade dos computadores que tem ali no centrão, sai dali o grupo que vai até a costa e começa essa batalha com as forças da dinastia Qin. Bem, mas voltando, então, Tibi, isso é 2.400 anos atrás, entendeu? É muito tempo atrás, é ali no período dos 3 reinados. Então, essa batalha mostra a importância do rio Yangtze, que é o rio que conecta tudo. Tem muita história até de submarino sendo produzido em Wuhan, em Chongqing, durante a Segunda Guerra, mas submarino descendo, subindo o rio e definindo batalhas. Mas eu não tenho dados concretos ou científicos para provar isso. Já ouvi muita história a respeito. Nossa, muito Mas em interessante. outros momentos. Submarino no Rio, olha só. Justamente, eu já ouvi muito essa história, mas eu nunca li a respeito, entendeu? Eu ouço de chineses contando isso, mas achar escrito ainda não. Mas se Temos que alguém achar, por pesquisar, favor, temos me que diga. pesquisar. Vamos pesquisar Exato. isso aí. Agora, eu acho que quando passa essa batalha de Tibi, o importante é entender assim, dali
começa a surgir a importância do Hanhalou. O Hanhalou, na verdade, ele é um ponto de observação de quem vem do norte, entendeu? Era os Renato, prédios acho do que a gente tem sul, que de uma explicar um zona... pouco melhor o que é o Han rolou, pessoal. A gente que está em Isso, Wuhan, que vamos lá, morou vamos em entrar. Wuhan, O a torre Hanhalou grande, né? é... Explica pro pessoal o que é o Han rolou. Hanhalou é uma torre grande que tem em Wuhan. Essa torre, Hanhalou, Lou é de prédio, Huan é de amarelo, Han é da garça. A garça na mitologia chinesa significa imortalidade, ela vem do taoísmo. O Hanhalou, a primeira vez, ele foi construído em homenagem a um que eles consideravam de imortais. Na filosofia, na tradição taoísta, existem os 8 imortais, né? Os grandes homens do taoísmo. Eles atingem um nível de espiritualidade tão elevado, vamos dizer assim. Eu estou tentando traduzir para o nosso contexto assim, e que eles se tornam os imortais. Aí cada um leva no seu conceito, né? Mitológico ou filosófico, sei lá, Histórico, de vamos dizer. conhecimento, sabedoria, de ser Então, referência na no sociedade. lugar onde está o Hanhalou, aconteceu a elevação de um taoísta. Teve um taoísta histórico, ali tem uma caverna, que ele, naquele lugar, ele se elevou a imortal. Aí tem toda uma lenda, né? Mas existe a lenda também, uma história paralela a isso, que é uma história que, se você for visitar o Hanhalou, você acha que é que ali tinha um senhor, que ele tinha uma taverna, e durante muitos meses veio um homem muito pobre pedir o que eles tinham, era uma cumbuca, assim, né? Tipo um anzã de vinho, para tomar cachaça mesmo, né? Então, o cara todo dia vinha pedir de graça, ele dava de graça, não fazia careta, fazia nada. Durante meses ele fez isso. O mendigo via, pedia, e ele dava esse vinho, esse dono dessa taberna. Um dia esse cara chegou, depois de muitos meses, ele falou: olha, você me serviu sem nunca me negar, sem fazer uma careta, sem nada. Para compensar o que eu te devo até hoje, eu vou fazer aqui uma graça. Ele pegou uma laranja das coisas dele, tirou a casca, e com a casca da laranja ele desenhou uma rã, né, uma garça na parede. Ele falou: quando você precisar atrair cliente, bata a palma, essa garça vai dançar. E dançava. Então, durante anos, a taverna dele via rica, porque todo mundo vinha ver esse milagre acontecer. Um dia, esse imortal apareceu de novo e falou para ele, falou: o que você veio? Ó, o cara já estava muito rico. O que você quer? Você casa, quer comida? O que você pediu, eu te dou. Você me ajudou, hoje eu sou milionário. O cara falou: não quero nada, eu só vim buscar a garça. Aí ele chamou, ele tocou uma flauta, sei lá o que ele fez, a garça saiu da parede, pegou ele e levou para o céu. Então é uma analogia, uma lenda, uma história que anda em paralelo com o que simboliza o Juan Então o Juan é um lugar místico, mágico, e durante a invasão mongol serviu para observar, e durante outros períodos. Tem também algumas pessoas que falam que ali, a Juan onde está hoje, ele é o topo do Morro da Serpente, né? Então eles dizem que ali está a cabeça do dragão. E que o rabo está lá onde está, perto do Balton-se, tem um outro templo, que é uma torre budista do período da invasão do Kublai Khan, né? Kublai Khan, quando vem invadir o Han, eles estavam construindo duas torres. Uma até eu não lembro o nome agora, mas uma delas é essa do Balton-se. Então tem 3 torres em Wuhan que são históricas, né? Que são preservadas. Aliás, é um dos prédios mais antigos preservados na China. 2 são templos budistas, essa é o Balton-se, que é onde eles falam que está a cauda do dragão, está sentado em cima da cauda, e que, analisando o subsolo, na verdade é um veio d'água, né? Que vai até o Yangtze. Então, o que eles chamam de dragão, na verdade, é um veio d'água. Bem, o Juan Halou. Então, o Juan Halou sempre serviu para um ponto de observação, para saber o que estava acontecendo do outro lado do rio. E ele foi por 12 vezes foi reconstruído, cara. Ele já foi ao longo de 2000 e poucos anos, né? Então, vamos considerar, né? Então, assim, a importância daquele ponto de observação, porque é um dos morros mais altos da cidade e é o morro mais alto na beira do Yangtze, não é por menos. Mas ele ficou famoso, ele é conhecido como um dos 3 grandes prédios. Parece que 3 grandes prédios na China, né? Todo mundo acaba disputando essa linha. É a Grande Muralha, a Cidade Proibida e o Juan Halou, que são os 3 grandes prédios.
E quem imortalizou o Han Halo como importante foi, durante a dinastia Tang, teve 3 grandes poetas que ali viveram, que sempre passavam por Wuhan. Era Cui Hao, o Liu Bai e Man Hao Ran, se eu não me engano. Ran não é Ran como... eu não vou arriscar agora como é que escreve o Ran ali, não, mas... Então, esses 3 poetas, que eram da dinastia... A dinastia Tang teve importância da estética, né, da cultura chinesa. Então, por isso a importância desse período. Então, esses poetas imortalizaram essas lendas e botaram o Runhalô num lugar de importância. E, na verdade, o Runhalô tem essa importância que é estratégica. Ela é um marco importante dessa parte bélica que é o Han. O Han é o lugar que quem controla a China, entendeu? Porque é o centro da China. Dali você controla, como eu falei, né, toda a logística, toda a distribuição do país. Então, assim, eu acho que até aí a gente consegue entender a importância antiga de Wuhan. Aí quando você vem para esse período pós-império, que ali começa nessa transição dessa invasão dessas 8 nações que a gente, eu acho que é importante definir, né, que são Inglaterra, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Rússia, Japão, Império Austro-Húngaro e a França. Então, esses 8 países, naquele período histórico, dominaram e dividiram a China. Então, e eles que impuseram toda aquela vergonha à última dinastia. A última dinastia estava toda sugada. E aí teve as 2 guerras do ópio. Na segunda, eu acho que foi antes da Segunda Guerra do Ópio, você tem uma batalha interessante em Wuhan também, que ainda é vestígio do final da dinastia Ming, começa essa dinastia Qin, fica um vestígio, eu não sei se você ouviu falar de Qajar. Qajar. Qajar é o Hakka em inglês, né? Que é um povo, aquele povo que constrói os Toulouse. Eles são muito fortes no sul da China, ali que vai de Fujian até Guangzhou, Anhui e tudo. É a comunidade, assim, antigamente era a maior comunidade de chineses no exterior. Eles são meio que herdeiros de um grupo social que fazia parte da burocracia da dinastia Ming e que acabou se dispersando pelo país. Então, quando a dinastia Manchu, que é a dinastia Qin, toma conta do país, eles ainda ficam em conflito por muito tempo. E o grande conflito deles foi a maior guerra civil da história da humanidade. Morreu entre 10 e 30 milhões de pessoas em Wuhan. Foi a grande batalha. E eu não Caramba. tinha ouvido falar disso. É, exato. E o que é engraçado é que o líder desse grupo, desses hackers, ele se auto-intitulava irmão de Jesus Cristo. Ele era cristão. Nossa, olha Uma doideira, velho. que samba, né? Que mistura, que coisa, né? Nossa. Você fica. Como assim? Como é que Uma o minoria irmão deixa. étnica. Cara, é Cara, piração. Tipo, a história de Wuhan incrível, é um que incrível. É é uma um samba doido, coisa cara. É, inacreditável, né? As pessoas que começam a estudar a história da China, cada vez que estudam mais a história da China, vão descobrindo coisas que você nem imaginava e você começa a descobrir coisas que têm semelhanças com a história ocidental e você diz, nossa, caramba, isso veio disso. Olha, é possível que tenha exato. referência nisso. Eu estava analisando algumas histórias que existem no Ocidente que para nós é muito famosa, tem referência para tal pessoa. Por exemplo, aquela história do Romeu e Julieta do Shakespeare, você encontra aos montes na história chinesa. Você encontra aos Em outras, montes, hein? de várias formas, como se fosse a mesma coisa. Então você faz, será que será que ele pegou de referência? Será que não? Será que o Marco Polo que trouxe essas histórias lá para a Europa e da Europa esse pessoal começou a se inspirar nesse tipo? Será que só existe familiaridade nessa disputa de o pai que não concorda com o casamento e tal? Eu estava vendo também, por exemplo, o Afanti, não sei se o pessoal conhece muito, você sabe o Afanti? Em português é Avante. Afanti era um cara do Xinjiang, era um sábio do Xinjiang, que ele tem um aspecto de ser um sábio, mas que ele é um cara que é brincalhão, ele acaba fazendo piada com as coisas. Então. E as histórias do Afanti, que é um negócio bem pitoresco, né? Um herói, mas um herói sarcasmo, uma figura que podemos dizer do malandro brasileiro,
que tem no Afanti, ela vai se. Eu estava analisando que ela talvez tenha uma corrente que vai até a Península Ibérica, desde o. Porque como a Fanti ele tem os traços, é o Igu, né? Os traços mais muçulmano ali, ele tem essa mais questão ligado à cultura turca, né? mais ligada à cultura turca, mais religiosamente muçulmana, desde o avanço dos árabes até a Sim, dominação os ali da otomanos, eles Península vieram entrando Turca essa onda. Otomânica, até a parte da Península Ibérica, teve essa influência, e dessa influência, dessas histórias, chega no Brasil. Se for ver, analisar o livro do Auto da Compadecida, que tem o João Grilo, tem a parte do João Grilo conversando com o patrão dele sobre como conseguir um emprego, e o patrão faz um desafio sobre quantas estrelas tem no céu, ou o que é que eu estou pensando, fazendo esse tipo de pergunta. Tem na mesma história do Afanti, a Exato. mesma pergunta. Às vezes, então você vai estudando a história da As China, você mesmas diz, meu Deus, perguntas. É, doido. como Então, assim? eu Sabe? encontro É uma muito coisa desses incrível. elementos que você está falando, desses elementos que você está levantando da questão da malandragem, do desafiar a autoridade, eu vejo muito no Sulcon, que é um daqueles 4 romances que eu te Sim, falei, que é sim, o Rei sim, sim. Macaco, que encontra com o que na Índia eles chamam de Hanuman, que é o Rei Macaco, né? Então ele tem todo esse poder de desafiar, essa malandragem, essa mandinga toda, assim, e acaba encontrando com a gente de alguma forma, né? Acaba sendo Sim, a gente um, se um ponto representa de nisso, encontro né? em Oriente e Ocidente. Exato. Também Muito acho. interessante. É, a história, ela circula, né? Sim, Então, a história você pode traçar vários aspectos, similaridades em várias regiões. E, Renato, só para a gente tentar chegar aqui onde a gente está, né? Eu estou aqui no Vietnã, você está aí na Bielorrússia, né? O exato. Han teve todos esses processos históricos para que elas vivessem hoje. Para você, como foi essa situação da pandemia, essa situação do Covid, quando começou tudo até o momento atual, da superação, do momento mais crítico? Como você analisa toda essa situação final aqui de Wuhan, como eu posso dizer, dessa conjuntura atual de Wuhan, desde o surgimento do vírus a, a conseguir resolver o problema, zerar os números de casos, as medidas, o que é que o Brasil pode tirar de lição? Como você vê essa situação? Pegando todo esse gancho histórico até o O RAM Covid. chegar hoje, desde o porquê que o RAM, né, que você Sim. analisou do lugar estratégico, de sair para lá, para cá, que pode chegar na China toda, quem domina o RAM domina a China, até chegar onde a gente está hoje. Como é que você faz esse gancho histórico à conjuntura atual? Bem, eu para poder fazer esse gancho, eu teria que falar um pouco também da questão dos planos quinquenais. Teve um período, teve uma sequência de plano quinquenal que estabeleceu em Wuhan, como eu te falei, um centro de desenvolvimento nacional de tecnologia. E essa tecnologia, ela não se limitou só a tecnologia de informação, é tecnologia espacial, é tecnologia de satélite, é tecnologia ótico, e também muito forte de biotecnologia. A biotecnologia virou uma tendência em Wuhan ali no final dos anos 90 e atravessou ali o começo de 2000 e foi passando, sabe? Então você entra ali em 2008, você tem o que eles chamam de vale ótico, que é onde eles concentram uma grande, sabe, diversidade de tecnologias biológicas, tipo, bioinovação, de farmácia, de agricultura, de todo o setor, assim, sabe, de biologia. E isso tem levantado muita cisma no Ocidente. Foi até 2018 ou 2019, teve uma crise da vacina na China, né? Teve uma sequência de vacinas que foram dadas em crianças em algum lugar no norte. Essas vacinas acabaram tendo um efeito colateral mais forte. Isso comprometeu um laboratório em Wuhan, causou uma falta de crédito muito grande no governo, né? E agora, você vê, o Wuhan estava atingindo um ápice. Tem até, não sei se você conhece aquela história do prédio mais alto de Wuhan hoje. Ele foi planejado para ser, como A era o gente fala nome? que é o olho de Sauron, a torre de É, Sauron.
Mas é bem isso mesmo, é um ouro de sauna. Era para ser o maior prédio da China. Ele foi planejado para ter 636 metros de altura, para superar o de Xangai. E por uma. A conversa oficial que está na mídia é de que o controle de altitude. Imagina, alguém planejar um prédio daquela altura e não ver a altitude que pode ter, né? Então, não sei. Mas é a Aquele versão prédio oficial. um enigma, eu acho, para o Han, né? É. Porque ele era para ser Não, mas tantos aí, andares, e aí vai a briga que tem que para diminuir, e aí tem a questão sim, de orgulho, né, da questão de Shanghai, tem a questão do tem uma investimento, tem umas discussão, coisas. tem uma discussão rolando entre a comunidade chinesa de que estava tendo esse ano agora de 2020 é para ser o ano do novo plano quinquenal, né? 2020 até 2025, que entra muito nessa onda do 2025, que é o plano da China Made in China, né? Tudo que é feito na China ter alta qualidade. Se você pegar o Han do 12º plano quinquenal, 13º, eles começaram a investir numa onda de indústria da criatividade, design, somente no 13º agora. O Han foi eleita a cidade de design, em parceria com Curitiba, e outras cidades do mundo acabaram elegendo o Han como uma cidade de design, então ela tem promovido muito essa questão do design. Então, o Han estava construindo essa questão da indústria da inovação, para dar essa característica de alta qualidade para o produto chinês. Então, esse é o processo que a China está entrando agora, que é para disputar com as grandes tendências mundiais, com o produto alemão, com o produto japonês, com o produto americano. Então, esse prédio era para simbolizar a importância de Wuhan nesse meio, mas como é o ano do Lianhui, que é as duas sessões, que era para ser agora, era para ter sido em abril, foi transferida para o final de maio, que é o Congresso de Decisão. Eles vão aprovar o novo plano quinquenal e vão eleger as ações que têm que ser iniciadas, né? E esse plano foi cancelado por conta do Covid. O Covid causou um retardo nesse processo que agora está sendo replanejado e que vai definir o futuro da China, que é para ir para nessa direção. Então, é como vai ser usado o 5G e toda essa dinâmica. Bem, então quando você me pergunta o que está acontecendo em Wuhan, você amarrou tudo que estava rolando de bom dentro da China num lugar, e esse ponto. E agora, como eu te falei, lembra? No começo da conversa eu falei, o Han era nível 2, primeiro tinha que desenvolver a costa, e agora está na questão central para conectar para o oeste. Esse processo de conectar para o oeste é o grande acesso ao grande mercado chinês. Dali você conecta o que é Gansu, o que é Shanxi, o que é Até Guizhou, para toda entrar essa em região outros que países, né? Se você for começando a desenvolver o Oeste, você vai chegando no Cazaquistão, Quirguistão, vai pegando a Ásia Central e vai desenvolvendo para lá também. Né? Belt Road Initiative. Então você começa a entrar na discussão da nova Rota da Seda, certo? Então Sim. tudo isso se amarra ali, se amarra no centro da China. Que também tem a linha férrea que vai conectar até Singapura, já está saindo, né? Então, assim, existe toda uma questão de um novo passo, sabe, geoestratégico para a China. Então, a China está nesse movimento crucial, o mundo está vendo esse mundo. Aí você para pensar, esse ano é o ano de eleição dos Estados Unidos, esse ano é o ano de eleição. Ano passado foi o ano de eleição na Rússia. Então, muito país está em dinâmica de transição. E o Covid acaba vindo nessa levada, né? Aí, como eu estava te exemplificando também. Lembra que quando teve em 2008 as Olimpíadas em Beijing, foi o símbolo de abertura da China para o mundo? Não sei se Sim, você sim. lembra, essa discussão era muito comum. Foi o símbolo de abertura, foi quando muitos estrangeiros começaram a finalmente entrar e com mais tranquilidade, com mais segurança na China, e a China começou a se abrir, tinha até o hino das Olimpíadas. Isso virou um padrão chinês de desenvolver as grandes cidades na China. Então, as Olimpíadas Militares de Wuhan, lembra que eu te expliquei toda a história de Wuhan? Foi as Olimpíadas Militares. Então, foi assim, a abertura da China, o centro da China aberto, e o centro sempre foi o ponto mais vulnerável. A maior Sim. batalha da Ásia foi em Wuhan, foi a invasão japonesa. Foi até uma discussão que a gente falou que a gente ia fazer dessa vez, a gente acabou Você fugindo. acabou Então, passando.
você ter uma ideia, os americanos e os russos apoiaram os chineses contra os japoneses em Wuhan. Bombardeio foi o que mais aconteceu. Por quê? Foi uma batalha monstruosa. Morreram mais de 1.200.000 pessoas. Entendeu? Foi uma batalha muito grande. Porque o Han sempre definiu o controle ali do mercado do oeste, o acesso à costa chinesa, o mar do sul da China, que é tão delicado. Então, assim, é um momento histórico de transição. A gente está vivendo uma China que a gente não viu na história antes. E quando a gente viu, era um passado muito remoto. Entendeu? Então, acho que o Covid vem por um acaso do destino aí, numa região que está se desenvolvendo de forma muito, muito diferenciada, que tem uma importância estratégica para a cidade, para o país, digo. Mas tá a resposta para o mundo. Eu acho que eu até perdi um pouco, porque é tanta coisa para pensar. Tá uma resposta para o mundo, porque você vê o sistema chinês, com toda a dúvida, lembra que todo mundo começou a criticar, porque calaram o médico ficou criticando lá no começo, calaram, sumiram. Não, não sumiram. O cara era um oftalmologista falando sobre virologia. Uma cidade que precisava ser fechada pelo risco de um vírus não podia levar em consideração um oftalmologista, ele tem que levar um virologista em consideração, entendeu? Sim, sim. Então, eu acho que de certa forma, a crítica foi válida para ele. Olha, rapaz, você tem alguma razão. É até irônico, né? Um oftalmologista falar do risco, mas não é o médico adequado para fazer essa crítica e abrir para público e defender a proposta Tudo, de fechar a cidade. e Tanto, tudo tanto o país precisa ainda muito... de teste, as pessoas precisam ter tempo para dizer, para analisar o tamanho do Análise. problema, né? No lado da questão. Se Exato. até hoje os países ocidentais ainda estão dizendo, ah, não, é gripezinha, né? Como no Brasil, ou ainda estão analisando o Então aí, tamanho do né? efeito, do impacto, ah, não. Imagina um negócio que começou ali para em poucas semanas o governo da China acabou fechando a cidade, né? Então tem uma atuação Deu muito rápida mesmo. 360. Quando bateu 360 pessoas contaminadas, 40 mortos, a cidade trancou. Que país fez isso? Que Hein? país teve a capacidade e a velocidade de tomar decisão desse jeito? Olha o número de mortos. Então a gente está tendo a chance de comparar o sistema chinês num processo de urgência para proteger a vida humana com o processo da sociedade ocidental que está em decadência, que está em questionamento, que está em processo de reorganização, de autocrítica. Estamos num caos, né? A sociedade ocidental está se redescobrindo, se reavaliando e sabe, vivendo uma contradição enorme. Então, a resposta ao vírus está sendo um exemplo claro de qual sistema que consegue proteger a vida humana, Sim. entendeu? E tá aí os números para provar, e tá aí a dinâmica para provar, entendeu? O mundo teve 3 meses para poder analisar a questão, entender o que vai fazer e fazer. Olha o que está Só que ninguém ouviu, né? acontecendo. A maioria dos Não ouviu, países, a não. maioria das Ouviram, não organizações, tiveram até interesse. ouviram e não fizeram nada. Isso que é o pior. Até hoje não estão vendo, não estão fazendo. Por exemplo, na Bielorrússia, o presidente ainda nega, né? Você estava me falando um dia desse. Exato, eu posso até contar essa história, porque a prioridade não é a vida humana. Ponto. Não é a vida, não é o trabalhador a prioridade dessa sociedade. Qual que é a discussão? É economia, tem que salvar a economia. Mas a economia é o que, amigão? Não é não é a organização da casa, é economos, não é o estudo da casa. Como é que funciona? Não isso não é só um processo, economia não é só um processo, consequência da qualidade de vida das pessoas. Então a gente vai sacrificar todo mundo para manter um processo girando que não vai depois ninguém para gozar dele. Vamos manter uma casa cheia de dinheiro sem ninguém dentro, né? Porque todo mundo vai morrer. É. Então assim, mas é fácil falar. Não, não estou dizendo que é fácil falar, não, nem fácil fazer. Eu estou dizendo que aqui, ó, a humanidade está tendo a chance de comparar vários sistemas. Um que foi pego de surpresa e os outros que viram de longe. Sim. E E a aí, como é que atuação de você cada acha? um, né? Como é que Renatão, eu atua? acho que a nossa conversa foi muito boa, muito. Nossa, foi uma aula aqui. Eu tô abismado com o tamanho de conhecimento, a quantidade de dados Também. históricos, a quantidade de debates que você levantou. Eu estou, assim, extremamente agradecido. Acho que a gente tem que fazer mais conversas dessas para poder falar de vários temas, porque o RAM Precisamos parece mesmo. ter Que tanta faltou questão, até. tanta coisa que Eu não falta, né? quero ser injusto até. Eu queria até comentar uma coisa. A, a Universidade de Hubei, em Wuhan,
tem uma importância histórica para a relação sino-tropical, né? Sino-brasileira. Um amigo me ensinou esse sinotropicalismo, né? Mas a relação brasileira com a China, ela se fundamenta de forma inicial com a Universidade de Hubei, um professor Paulino da Unesp. E Sim, dali sim. começa o primeiro Confúcio, e dali saem muitos professores, sabe? Alina Tedesco, Daniel Veras e Vitor Melão. Muita gente saiu dali, veio, Eu tô formou, lá, eu tô veio, lá. Minhas trabalhou. coisas estão tudo lá dentro da Você UBI. tá aí, Vinicião, Kinite, toda uma galera que vem depois ali que... Então, assim, é uma universidade que tem a sua pegada, que tem a sua construção com o Brasil, nessa relação Brasil-China. Então, acho importante a gente só demarcar isso aqui para não passar em Já branco deixou, e já que deixou às vezes é aqui isso. marcado que o BEI Exato. realmente foi muito importante na universidade, que é o berço dos brasileiros, vamos dizer assim, né? É. Depois vai ter um Confúcios na Rust, que é a Rust com a UFMG, que já é 2012. Então você vê, é 2008, depois 2012. Levou muito tempo para construir um novo processo. Então, eu acho que é isso que é importante também ressaltar esse vínculo Brasil com o Han, que é importante. Tem Sim, deixado sua marca, sim. certo? Renato, muito obrigado. O que você tem aí para dar de Valeu. suas declaração final aí para o pessoal, para a gente encerrar aqui a nossa discussão? Acho O que a gente tem cachorro aqui ele muita. não tá muito legal comigo. Chegou uma Ele tá senhora aqui bravo. no É para levar ele para sítio. Aí, passear. qualquer pessoa que chega aqui, ele é o alarme. Leva ele para passear, leva ele para dar uma volta. Vou tentar. Ok. Eu acho que Desculpa aí, o que eu Renatão. posso contribuir. Não, tranquilo, tranquilo, faz parte do show. Eu acho que a gente pode deixar assim de mensagem que tem muita. Você está fazendo um trabalho legal, Wagner, que é um trabalho importante, que tem muita gente que acumulou uma história de China muito grande e o material para português ainda é muito limitado. O material para brasileiro ainda é restrito. Então, construir esse material acho que vai trazer uma contribuição boa para essa relação sino-tropical aí, que é ligar as duas pontas do mundo, é ligar o planeta, né, cara? É mudar a história da humanidade. Vamos lá. Quem sabe faz Trabalhar ao para vivo, aprender a né? Quando fazer. você tá ao vivo, você escuta o barulho do cachorro, ao mesmo tempo que você desculpa. É nóis, é nóis. Ao mesmo tempo que você escuta. Mas sim, acho que essa Tamo junto, discussão do não, tranquilo. Brasil, da China, trazer esses elementos, realmente são muito importantes mesmo. Que você está fazendo um trabalho incrível de mostrar para todo mundo todo esse conteúdo que a China tem e que a gente pode aprender com ela, né? Que é o planejamento, que é coordenar, que é comunicar, que é conseguir construir um processo social planejado. Acho isso crucial. Não dá para ser um cachorro doido com vida humana. Eu planejo a minha economia, não vou planejar a economia do país, entendeu? Então acho que é isso que a China está ensinando para a gente. A China não tem tudo para ser copiada. A China tem muita coisa boa para ser copiada, para aprender com eles, mas não é tudo. A gente tem que ser Sim. crítico também, entendeu? E é isso que eu quero deixar de Cada país tem mensagem. seu processo, Admiro tem muita suas coisa, mas características, né? exato, exato. E tá aí a contribuição deles para nós e espero que a gente possa deixar alguma contribuição para eles também, né? Sim, isso aí. Obrigado pela Renatão, oportunidade aí, Wagner. obrigado. Tamo junto, Até a amigão. próxima. A gente Valeu. vai E curte aí esse debater Vietnã, hein? mais no próximo debate. É nóis. Um abraço, cara. Falou. Um abraço, Bom dia obrigado, para hein? você. Eu vou dormir agora, hein? Boa noite, bom descanso. Agora que tá tarde aí Valeu. na Bielorrússia. Falou. Próxima vez a gente faz mais cedo, hein? Sim, se a gente Abração. vai ver melhor Falou. horário. Tchau, tchau, Renato. Falou, cara. Tchau. Falou.